Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de escola bíblica e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre tabernáculo. Na aula passada nós falamos um pouco de como era o tabernáculo, como ele era formado, quais eram os objetos que tinham lá, e hoje nós vamos falar sobre o que significam cada objeto, o que significa a forma como era oferecida a adoração, né? Qual é a revelação que há em cada uma daqueles aspectos, em cada um daqueles pontos. Isso é algo que eu gosto demais, que eu sempre amei na Bíblia, né? Desde que eu me converti, que eu comecei a ler a palavra de Deus e entender um pouco disso, foi um dos assuntos que me deixava mais encantada, mais apaixonada. Porque é possível a gente enxergar assim a sabedoria de Deus, a sua infinita inteligência, a sua infinita, né? A Bíblia diz, inescrutáveis são os seus caminhos, como que os caminhos dele são mais altos do que os nossos pensamentos dele mais altos, né? Ele é o Deus que conhece o fim antes do começo. E lá no começo, quando ele estava começando a construir uma nação, começando a construir uma cultura, ele já havia contado para aquele povo, sem que eles soubessem, colocado como um quebra-cabeças, sabe? Muitas vezes eu enxergo a Bíblia exatamente assim, como um quebra-cabeças, onde você não sabe às vezes qual vai ser o desenho final, porém cada peça já está ali encaixada, sabe? E quando a gente olha isso e vê que Deus estava contando lá como seria a obra perfeita de Jesus na cruz, sabe? Revelando coisas que hoje nós temos acesso e outras coisas que ainda vão acontecer, né? Após a volta de Jesus, e tudo já estava contado lá, né? Ele já sabia o fim. O nosso Deus já sabe o fim antes do começo. Ele já é o Deus que já venceu antes mesmo de lutar. Ele já venceu. Isso é algo muito lindo. Então eu espero que você esteja com vontade de aprender nessa aula e que abra o seu coração e que o Espírito Santo, porque é só Ele que pode fazer com que essa verdade seja verdade dentro de nós, Ele possa nos ensinar, abrir nossa mente, abrir nosso coração, para que a gente possa aprender essa verdade tão linda que é a palavra dele. Amém? Então, espero que já esteja aí com seu caderno, seu lápis, sua caneta, marca texto, porque hoje vai ter vários textos bíblicos, vão ter vários textos bíblicos para a gente estar anotando, e é isso aí, vamos lá. A primeira coisa que nós falamos na aula passada foi que quando Deus mandou com que Moisés dissesse ao povo para construir um tabernáculo para ele, era para que a presença dele pudesse habitar no meio do povo. E ele determinou que aquele lugar deveria ter 3 partes bem específicas: o átrio, o santo e o santo dos santos. E o que isso significa para a gente? Lá em João, no capítulo 2, no versículo 12, Jesus falando com os fariseus, ele disse: olha, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Na época, os fariseus não entenderam o que ele estava dizendo. Lembrando que depois do reinado de Salomão, o povo de Israel deixou de adorar no tabernáculo para adorar no templo, que são equivalentes. A diferença é que o tabernáculo era uma tenda móvel e o templo já era uma construção feita de pedras, né, fixa, que o rei Salomão levantou. Então, a gente pode ter aí tabernáculo e templo como sinônimos. Então, Jesus disse, olha, destruam esse templo, né? E eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E Jesus estava se referindo ao templo como sendo o seu próprio corpo. Ou seja, ele estava dizendo que o templo era o corpo dele. Era nele que a presença do Pai habitava. Lá em Atos, no capítulo 7, versículo 48, Estevão discursando para os israelitas, né? Fazendo ali uma pregação, ele diz, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, a Bíblia vai falar, olha, que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Então é muito interessante porque Jesus ele já revela ali que ele mesmo era a presença do Pai e ele veio cumprir isso, né? Quando Jesus morre, a cortina do templo, né, que separava, fazia aquela divisão entre o Santo dos Santos, que era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus, e o santo lugar, ela se rasga do alto a baixo, mostrando que já não havia mais separação, a presença de Deus não estaria mais restrita a um lugar físico, né, separado do homem, mas
mas que a partir daquele momento, né, a presença de Deus passaria a habitar conosco e em nós. Então Jesus já estava dizendo, né, ele foi o primeiro em que o Espírito, né, a presença do Pai habitava. E a Bíblia diz que nós somos o templo. E o que eu acho mais interessante é que nós somos exatamente 3 partes. Então Deus, quando ele mandou construir aquele tabernáculo em 3 partes, ele já estava contando o que nós seríamos. O templo dele, o lugar que ele sempre desejou habitar, né? Antes precisava ser em um lugar, né, separado, porque não havia ainda a redenção sido realizada por Cristo. Mas após a morte de Jesus na cruz, nós passamos a ser esse tabernáculo, que é justamente composto por 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E o tabernáculo era o átrio, o santo e o santíssimo lugar. Interessante é que a Bíblia vai falar pra gente que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o nosso espírito é a parte mais interna, digamos assim, né? Do nosso ser, daquilo que somos. Assim como o Santo dos Santos era a parte mais secreta, né? Mais guardada ali no tabernáculo, e era onde a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava. A nossa alma, ela equivaleria ali ao santo lugar. Já era um lugar reservado, né? Onde só os sacerdotes entravam para realizar ali trabalhos, mas era um lugar mais fácil. A nossa alma, os nossos sentimentos, né? A nossa vontade, ela é mais facilmente identificada por nós do que o nosso espírito. Quantas vezes a gente não consegue identificar? A gente tem aquele testemunhar do espírito e às vezes a gente tem aquela dificuldade de identificar, né? E a nossa alma não, a nossa vontade, o nosso desejo é mais fácil, né? E o átrio, que era o lugar externo, o lugar que não era coberto, o lugar que era facilmente visto e visualizado, né? Seria o nosso corpo, né? O nosso corpo é essa parte de fora, onde a gente tem acesso, onde a gente vê, a gente cuida, a gente toca, né? Onde outras pessoas veem, e ela equivaleria ao átrio ali do tabernáculo. Além disso, existiam também no tabernáculo vários objetos, né? E esses objetos, eles eram feitos, né, de alguns materiais bem específicos. E esses materiais também falavam, né? Deus também trazia ali elementos que traziam uma mensagem através desses materiais. A gente vê que tinham materiais bem específicos de cada lugar. Por exemplo, no átrio, havia ali o altar de bronze e também a bacia de bronze. No altar de bronze, onde eram sacrificados os animais, a bacia de bronze era onde havia água. E a Bíblia, referente a bronze, a palavra vai trazer muito esse elemento de juízo, né? A Bíblia, quando ela se refere a bronze, muitas vezes ela está trazendo essa figura de juízo. Deus está trazendo uma figura de juízo. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 23, né? Ali nessa parte do capítulo, vai trazer sobre as maldições que viriam devido ao povo quebrar a aliança que eles haviam feito com Deus, né? E Deus vai falar ali assim, ó: se o céu sobre a tua cabeça for tão duro quanto bronze, né? Então ele vai trazer, olha, quando vocês desobedecerem, eu vou trazer juízo sobre vocês. E esse juízo vai se manifestar de que forma? O céu sobre a sua cabeça vai ser tão duro quanto bronze, né? A gente vê também ali enquanto o povo estava no deserto, enquanto eles estavam a caminho da terra de Canaã, em um determinado momento eles pecam contra Deus e Deus manda serpentes abrasadoras contra eles. Quando Deus faz isso, o povo começa, né, a se arrepender e a buscar o Senhor, né? Buscar também Moisés para pedir que Deus fizesse com que aquela maldição cessasse. E Deus fala para Moisés para que ele ele construísse ali uma serpente, que era exatamente a figura da maldição que Deus havia mandado, né? Serpentes abrasadoras que picavam o povo e eles morriam devido ao veneno. Deus fala que ele construísse uma serpente de bronze, né? E que ele levantasse aquela serpente sobre uma haste. E que quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram curadas e não
não morriam por aquele veneno. Ou seja, Deus pega a figura da maldição, que era a serpente, manda construir em bronze, figura de juízo, né? E quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram restauradas. É interessante porque Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele estava aqui na terra, né, caminhando com a gente, ele vai falar, olha, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, ele estava falando, vocês, né, foram amaldiçoados devido ao pecado de Adão, né, e consequentes pecados que a humanidade, né, nós vínhamos cometendo. Mas eu vou ser levantado como aquela serpente, uma figura da maldição, recebendo todo o juízo de Deus, né, o bronze, lembra aí, bronze e juízo, recebendo todo o juízo de Deus, para que quem olhar para mim não morra, para que quem olhar para mim me confessar como seu Senhor e seu Salvador, entender aquilo que eu estou fazendo, né, não morra pelo pecado, pelo juízo de Deus, que essa ira vai cair sobre mim, para que vocês tenham vida. Então a gente pode entender que bronze, ele traz essa figura de juízo, né? A gente vai ver também que os objetos que ficavam ali dentro, já no santo e no santo dos santos, eram em ouro. Por exemplo, a mesa da preposição, que era a mesa onde eram colocados os pães, e também o altar de incenso, eles eram feitos de madeira revestida em ouro. Então, os objetos que ficavam do lado de fora, né, ali no átrio, eram feitos de bronze, que tinham essa figura de juízo. Os objetos que ficavam do lado de dentro, no santo lugar, eram feitos de madeira revestida em ouro. Interessante que na Bíblia sempre o ouro, ele vai falar de coisas celestiais, de coisas que vêm do céu, vai se remeter ao Senhor, vai remeter a Deus, vai remeter a coisas celestiais. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele fala, olha, eu aconselho que você compre de mim ouro puro, refinado pelo fogo, né? Em Daniel, no capítulo 10, no versículo 5, a Bíblia vai falar que Daniel, ele teve uma revelação de Jesus, né? Ele ainda não sabia o nome de Jesus, mas era uma revelação de Jesus. E ele fala assim, olha, levantei os olhos e vi um homem vestido de roupas de linho e um cinto de ouro puro, né? Então ele vai, sempre o ouro ali, ele vai remeter a algo, né, celestial, a algo dos céus, né? Algo referente a Deus. Em contrapartida, a Bíblia, quando ela fala de madeira, ela vai remeter a algo humano, ela vai remeter à humanidade. Por exemplo, em João, no capítulo 15, no versículo 6, né, Jesus está falando que ele é a videira e que nós somos os ramos, ou seja, ele vai falar da gente como árvores, né, como algo que é uma madeira, né? E ele fala, olha, quem não estiver em mim seca e só serve para ser queimado, madeira seca que vai ser queimada. Quando Jesus cura, por exemplo, um cego, o cego, ele não recupera totalmente a visão, e Jesus pergunta, olha, você já está enxergando? E o cego fala, olha, eu vejo homens como árvores. A Bíblia vai fazer muito essa comparação do homem como árvore, né? Ele vai falar, olha, vocês vão ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas, né? Então, sempre que a Bíblia fala sobre madeira, ela vai remeter muito a essa questão da humanidade, né? Então, nós vemos que esses objetos que estavam ali no santo lugar e também no Santíssimo, porque a arca era feita de ouro, de madeira revestida em ouro, né? Eles vão falar sobre algo divino com algo humano, né? Ouro falando da divindade, madeira falando da humanidade. E falando especificamente agora sobre os objetos, né, os elementos ali do tabernáculo, o que eles significavam. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre aquilo que era realizado no altar de bronze e na bacia de bronze, que ficavam no átrio, né? Então, estabeleça bem aí na sua mente que no comecinho, lá antes do lugar coberto, o átrio, que era o pátio, ficava o altar de bronze e a bacia de bronze ou mar de bronze, né? E nesses lugares havia algo específico que era realizado e que também tem um significado. Primeiro lugar,
no altar de bronze eram sacrificados animais, era derramado sangue. E dentro do mar de bronze, né, ou a bacia, ficava água. Então nós tínhamos ali 2 elementos, sangue e água. É interessante porque esses elementos, eles são considerados na Bíblia elementos de purificação. Sempre que a Bíblia, né, ali em Levíticos, estabeleceu uma forma de tratar com pecado ou com impureza, eram utilizados esses 2 elementos, o sangue ou a água, ou ambos juntos, né? Por exemplo, lá em Levíticos, que é o livro que mais vai trazer pra gente todos os elementos que eram considerados, né, na cerimônia, vai trazer muito essas leis cerimoniais, a gente vai ver que a água, ela sempre era utilizada como um elemento para tratar quando as pessoas ficavam impuras, que não necessariamente significavam que elas estavam em pecados. Por exemplo, quando um homem ele tinha algum fluxo ali saindo do seu corpo, era determinado que ele deveria se lavar, tomar banho, né? Se lavar em água, ele ficaria impuro até o final do dia e após isso ele estaria cerimonialmente puro. Já quando havia um pecado, sempre era derramado sangue, sempre tinha que oferecer uma oferta pelo pecado, né? Um animal, ele era morto, né, oferecido em sacrifício ali no altar de bronze, então a pessoa seria perdoada e purificada do seu pecado. Ali em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia vai falar que nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Então vai trazer pra gente o significado do animal que era sacrificado ali no altar de bronze, né? Havia alguns sacrifícios específicos que sempre tinha que se oferecer um cordeiro, né? Que era um animal ali considerado puro, e esse animal tinha que ter uma idade específica, uma forma específica, não podia ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de deficiência, né? E ele simbolizava o que Jesus fez por nós, né? Que foi morrer, derramar o seu próprio sangue em nosso favor. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados, trazendo exatamente essa figura do sangue para perdoar pecados, né? Em Levíticos, no capítulo 17, no versículo 11, Deus estabelece ali que nós nunca poderíamos, né? Na verdade, o povo de Israel nunca poderia comer sangue. E depois lá em Atos, né? Depois da vida de Jesus, os apóstolos eles vão reconfirmar isso. É uma das nossas restrições como cristãos. Nós não devemos comer sangue, né? E lá em Levíticos, no capítulo 17, o Senhor ele fala assim: olha, eu lhes dei o sangue para fazer expiação, ou seja, purificação por vocês, e o sangue oferecido que faz expiação por vocês. Ou seja, o sangue ele servia para fazer essa purificação pelos pecados, né? Já em contrapartida, enquanto o sangue ele tratava o pecado, nós falamos que a água tratava a impureza. E a Bíblia vai trazer muito esse elemento da água pra gente, né? Por exemplo, que eu falei para você em Levíticos, no capítulo 11, no versículo 6, quando o homem ele tinha ali um fluxo, ele não estava em pecado, mas a Bíblia o considerava impuro, a lei da época o considerava impuro, e aí ele precisava se lavar, ele precisava se banhar em água, né, para que ele pudesse ser purificado. E em João, no capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia vai falar pra gente que a palavra é a água, né? Jesus disse assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, né? Em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia vai falar pra gente sobre o lavar regenerador, né? E renovador do Espírito Santo. E Jesus, ele disse: olha, se você tomar da água que eu te der, essa água vai ser no seu interior uma fonte a brotar. Então vai trazer muito pra gente a figura da água como sendo a própria palavra de Deus e o próprio Espírito Santo. E o que eu acho muito interessante é que no caminho que o sacerdote fazia para adentrar na presença de Deus, a primeira coisa, ele oferecia o sacrifício do animal, ou seja, derramava o sangue. Depois que ele derramava o sangue, ele precisava se lavar
entrar na água para tirar ali o sangue, tirar as sujeiras que tinham, trocar as suas vestes para daí entrar no santo lugar. Isso é algo muito lindo, porque primeiro lugar foi o que Cristo fez. O início da vida com Deus começa ali no que Cristo fez, que foi morrer em nosso lugar para pagar o preço do pecado por nós. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos acesso à salvação. Cristo é o começo, o sangue derramado da nova aliança é o começo. Só que não para aí. Depois que Jesus morreu, que nós somos perdoados, lavados dos nossos pecados através do sangue de Jesus, aí começa a obra do Espírito, né? O Espírito vem habitar dentro de nós e começa essa figura de purificação pelo Espírito, de lavagem do Espírito, onde ele remove as impurezas, ele remove as sujeiras, ele remove os nossos caminhos errados que nós andamos. E isso se dá muito através da palavra de Deus, né? Paulo vai falar lá em Romanos que a gente não deve se conformar com o mundo, mas se transformar através da renovação da nossa mente. E isso se dá tanto pela ação do Espírito, mas através, né, de uma vida de comunhão com a palavra, porque é através da palavra que o Espírito age. Lá em Gênesis, né, quando a Bíblia vai dizer a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas. Antes que Deus tivesse falado, olha, haja luz, o Espírito simplesmente pairava, ele estava ali procurando um lugar para que ele pudesse agir, mas foi mediante a palavra liberada de Deus, haja luz, que o Espírito entrou em ação e começou a haver transformação. E é assim na nossa vida. Se a gente quer experimentar a transformação do Espírito, precisa ter a palavra, porque é a partir dela que o Espírito trabalha. Outra figura muito interessante, né, que a gente vai encontrar é ali em João capítulo 19, versículo 34, aliás, que vai falar que quando Jesus morreu, um soldado foi e perfurou o seu lado, e foi do lado de Jesus que escorreu sangue e água, e nada que tá ali tá à toa. Ou seja, o que isso traz pra gente? Que é através de Jesus que nós temos acesso a essa purificação. O sangue só pode vir de Cristo, e a água também. Kate, mas não é o Espírito que faz isso? Sim, é o Espírito, mas a Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito de Cristo, e o Espírito Santo ele veio concluir a obra de Cristo. Não é possível ter acesso, né, esses elementos de purificação ao sangue e à água sem a obra perfeita de Jesus, né? Que coisa linda, que coisa preciosa, né? Lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, já estava, né, contado tudo isso para nós, né? Sem que nós soubéssemos, eles, né, já tinham acesso a tudo isso, sem que eles soubessem ou imaginassem. Nós ainda temos alguns elementos para estudar, né? Ainda vamos falar sobre o altar do incenso, vamos falar sobre o candelabro, vamos falar, né, sobre a Arca da Aliança, mas para que essa aula não fique tão longa, tão extensa, nós vamos falar na próxima aula. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido, né, que o seu coração tenha sido aberto, sua mente, e que haja anseio no seu coração para entender isso, né? Entender algo tão lindo que Deus tem para nós na palavra dele, né? Algo tão rico. E é isso, né? Fica com Deus, tenha um dia abençoado e eu te vejo na próxima aula. Um beijo!